Bienvenidos al Congreso Identidades, Inclusión y Desigualdad, en el cual vamos a presentar un trabajo sobre la calidad de vida y acceso a la salud por parte de los inmigrantes venezolanos que residen en Brasil. Fue un trabajo realizado por un equipo inter y multidisciplinario, desde médicos, sociólogos, pasando por juristas y psicólogos, o cual intentó de alguna manera saber cómo es el día a día y el cotidiano de estos inmigrantes venezolanos en Brasil. Todos sabemos que Brasil pasa por un momento de grande recesión de inmigrantes venezolanos que salen de su país por cuestiones básicamente políticas y socioeconómicas en busca de una vida mejor. Acá tenemos algunas fotos fornecidas por France 24, el canal de televisión francés en lengua española, na qual podemos ver esse território de Nádia entre a fronteira brasileira e venezuelana, onde todos os dias cruzam centenas de imigrantes em busca de uma vida melhor. Este éxodo venezolano em Brasil começou em 2017 e tem vindo a aumentar paulatinamente ao longo dos meses e diríamos que atingiu em 2021 seu ponto mais elevado. Esta cuestión ha sido retratada no solamente en telediarios, como también en periódicos. Ustedes están aquí mirando algunos en lengua portuguesa, periódicos brasileños, con algunas fotos que nos hacen mostrar un poco una situación de guerra civil casi. La verdad es que muchos de estos venezolanos salen de su país apenas con sus propios trajes del cotidiano, sin algún tipo más de elementos para allá de su identificación. Muchos de estos inmigrantes son mujeres, lo que demuestra realmente, una vez más, la feminización de la inmigración. Y muchos de estas llegan a Brasil ya en estados muy avanzados de sus embarazos, buscando no solamente apoyo ginecológico y obstétrico, como también alguna forma de poder mantenerse en el país de acogida. Para que ustedes tenham uma ideia, o número de venezuelanos em Latinoamérica, después de esta situación de inmigración forzosa, es algo impresionante. Colombia tiene en este momento cerca de 1.478 inmigrantes, Perú un poquito más de 800.000, Chile 400.000, Ecuador casi 400.000, 385.000, Argentina 300.000, Brasil 224.000, México 101.000 e Estados Unidos, que não sendo propriamente dito um país latino-americano, pero sim dentro do continente americano, uns 300.000. Para que ustedes tenham também um pouco a ideia, ya que a maioria de los venezolanos são de origem espanhola e portuguesa, há cerca de 200.000 venezolanos em Espanha na atualidade e um pouco mais de 24.000 em Portugal. Todos sabemos que a cidadania e saúde é para um barómetro, para sabermos da inclusão dos imigrantes no país de acogida. Este estudo foi realizado nas cidades de São Paulo e na cidade de João Pessoa, porque queríamos comparar as duas realidades e não somente quedar por uma delas. Isto nos permitiria conhecer um pouco se há diferenças entre São Paulo, uma grande urbe, a maior cidade da Latinoamérica, e uma cidade pequena do nordeste do Brasil, e ver se realmente há grandes diferenças ou não. Esta metodologia que aplicamos acá foi mista, quanto e quale. Vamos solamente apresentar a ustedes a metodologia qualitativa, a qual é composta por 8 entrevistas em profundidade, 4 realizadas em São Paulo e outras 4 realizadas em João Pessoa e nas respectivas casas de acolhida, todas elas de ordem religiosa católica. Todos sabemos que a imigração é uma oportunidade para os países de acolhida, pese que uma parte das vezes os países assim não o entendem, e que podem contribuir não somente para o desenvolvimento econômico, como também para um restabelecer da pirâmide demográfica. A pirâmide demográfica é essa que também é extremamente importante em Brasil, sendo que é um país que nos últimos anos está em franco envelhecimento. É, portanto, uma oportunidade que nem sempre os países lá vêm com bons olhos.
Brasil tiene realmente una política que ha mejorado bastante en relación a la inmigración. Entre 2012 y 2015, en los gobiernos de izquierda de Dilma Rousseff y Lula da Silva, el cual permite y favorece la legalización, la reagrupación familiar y el acceso gratuito a la sanidad, así como sus propios residentes del propio país. La feminización de la inmigración es un punto corriente en esta situación de diáspora venezolana, tal como acontece en las mujeres inmigrantes en Europa. Portanto, não é algo novedoso, é algo que se repite em Brasil e que estamos habituados a verlo também na Europa. Um dos pontos de inclusão tem a ver com a prestação universal e equitativa da assistência sanitária, que o Brasil realmente brinda a todos aqueles que chegam ao seu próprio país, e também o acesso à assistência sanitária pode ser visto como um barómetro de inclusão social dos imigrantes em los países que os recebem. Las populações migrantes, de maneira general, e também não é novidade para nós outros, costumam padecer um certo número de enfermidades não transmissíveis, como podem ser as enfermidades cardiovasculares e a prevalência de diabetes, motivado por situações de grande penosidade socioeconómica, e também estão mais abertos a ter enfermidades infecciosas como a tuberculose, a hepatites A e B, como a como a VIH. Este maior risco de padecer enfermidades não somente são físicas, como podem também ser mentais, altamente compreensíveis, como pode ser a depressão e o estresse pós-traumático. Também não é de admirar que estas mulheres imigrantes sofram maior vulnerabilidade durante o embaraço e que posteriormente tenham algumas situações de depressão pós-parto. É fácil de imaginar as dificuldades que estas mulheres sofrem na ruta hacia os países de acolhida. Resultado disto, temos uma maior mortalidade materna neonatal e infantil, mais abortos espontâneos e mais depressão pós-parto. É extremamente também importante visualizar que a maioria da população imigrante é uma população jovem, que vai entre os 18 e os 45 anos de idade, fundamentalmente. Neste âmbito da investigação, tentamos apresentar-vos aqui alguns dados da análise qualitativa, em qual pretendemos analisar as categorias acesso e uso dos serviços sanitários, como percepção da qualidade dos serviços, obstáculos e facilitadores, comparação dos serviços entre o país de acolhida e seu país de origem, o estado da saúde general, sexual e reprodutiva, de vez que são populações bastante jovens, dificuldades e estratégias para superar estas dificuldades, acesso à atenção sanitária materno-infantil no país de acolhida, consequências da qualidade da atenção, a qualidade da atenção dos profissionais sanitários perante esta população nova, uma população nova que muitas das vezes não domina o idioma do país para onde emigra, ok? E também queríamos saber um pouco sobre o processo de migração, duração da estância em Brasil, se é ou não de seu interesse permanecer no país, razões que motivam o processo migratório, adaptação ao país, situação documental atual, percepção das instituições de apoio e uma primeira avaliação da experiência migratória. Perante tudo isto, obtivemos alguns resultados que passamos aqui a apresentar-vos. A maioria dos imigrantes nos habla de enormes dificuldades de origem vária, como podem ser dificuldades de origem económica, social, cultural e política, e a maioria deles demonstram um interesse muito profundo de cruzar o Brasil em relação ao Sul, países que eles de antemano imaginam que sejam mais fáceis para a sua integração, por questões linguísticas, culturais e mesmo profissional. Os principais mecanismos identificados como facilitadores foram a reagrupação familiar, o acesso ao sistema sanitário que é gratuito em Brasil e a obtenção relativamente fácil do estatuto de asilo. Brasil é, como vos he dicho, um país que ha mostrado uma grande vontade de cambiar sua legislação, pero entre a teoria e a prática há realmente um oceano de dificuldades por permédio. A investigação que aún está em curso já nos pode apresentar que há grandes problemas relativamente à interpretação da lei e uma certa usurpação por parte daqueles que interpretam a mesma lei e a aplicam aos imigrantes. A crescente burocratização ha sido também outro fator prejudicial para o processo integrativo dos imigrantes venezuelanos em Brasil. Caso para terminar, queria-vos dizer que o Brasil, apesar
da última avaliação realizada pelo instrumento MIPEX, que é um índice de políticas de integração dos migrantes, e quizás a única ferramenta atual que permite medir políticas integrativas, segundo a qual os imigrantes em Brasil têm, apesar de tudo, direitos a cambiar de empregador, igualdade de acesso à educação, o direito a afiliar-se em partidos políticos e ao caminho incondicional à residência permanente. Apesar de todos estes facilitadores que já nos parecem bastante interessantes, vimos que muitos dos nossos imigrantes relatam enormes obstáculos que são administrativos, esta questão da interpretação da lei por parte dos funcionários, a enorme dificuldade em obtenção de residência, a burocratização e o processo burocrático para alquilar uma residência é enorme em Brasil, a enorme dificuldade para abrir uma conta que é necessária inúmeros documentos para a qual um recém-imigrado e ser lá é praticamente impossível. A discriminação linguística, o Brasil tem um grande problema em relação ao idioma espanhol, é um país que não habla espanhol e é um país que nunca praticou um acercamento aos países do seu entorno de habla hispana. Uma enorme dificuldade na homologação dos títulos académicos, o que faz com que a maioria desta população que vem com formação secundária ou universitária veja impossível de exercer as suas profissões, inúmeras barreiras administrativas no acesso ao sistema sanitário, para poder ter também a tarjeta sanitária, por vezes há enormes problemas com documentos que são pedidos e que não os têm. E isto nos demonstra que há muitos obstáculos visíveis e muitos obstáculos que também não são invisíveis e muito pouco hablados. Sendo o Brasil um país formado por migrantes e tendo muitos dos seus dirigentes políticos impostos do governo de origem migrante, têm, sem embargo, uma atitude que poderíamos dizer muito xenófoba para com os estrangeiros. Em consequência, a maioria dos venezuelanos que estão em Brasil ou vêm em Brasil, veem neste país como um país em trânsito hacia outros países do Cono Sur, como Chile, Uruguai, Bolívia, Argentina e Peru. Esta foi uma ideia que queríamos passar aqui um pouco, de que apesar de todos os avanços que o Brasil está desenvolvendo, apesar de tudo, há um retrocesso muito profundo durante a última gestão, a gestão do atual presidente, o que tem dificultado muito esta política integrativa de los imigrantes. Muitas graças e espero que esta apresentação possa ajudar um pouco para entender o fenómeno de los imigrantes venezuelanos em Brasil. Muchas gracias.